nós estávamos falando dos números das contas de 2023. Então eu vou retomar esse assunto agora porque nem todos os senhores conseguiram trazer também as suas expectativas e análises sobre esse tema. Vamos colocar aqui no nosso telão novamente os números relacionados a esses rombos que foram feitos aí, ou esse rombo de 230,5 bilhões de reais. Então nós tivemos aqui em 2023 esse número aqui de déficit, 230,5 bi, que representam 2,12% do PIB. A principal influência para se chegar a esse número, pessoal, foi isso aqui, precatório. Precatório é aquela ação judicial que uma pessoa física ou jurídica move contra o governo federal, tem a decisão favorável, ou seja, já foi julgado e passou por todas as instâncias. O governo federal tem que pagar isso para a pessoa que recebeu da justiça esse direito, que teve essa determinação. Esses precatórios, eles tinham que começar a ser pagos lá no governo de Jair Bolsonaro, mas foram adiados. Tô na 1, né? Foram adiados. Então, o que aconteceu? Nesse ano de 2023, o governo federal teve, então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal para pagar 92,4 bilhões. Fez esse número subir para 230. Só que se a gente tirar os precatórios, o déficit seria de 138,1 bi, 1,27% do PIB, ainda acima da meta que foi informalmente estabelecida pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, em ambos os cenários, a gente tem um número pior do que era esperado e mais do que isso, esse número de 138, sem os precatórios, é o pior número desde o rombo que foi registrado lá em 2015 durante a gestão de Dilma Rousseff, que chegou a mais de 180 bi. Agora, esse número aqui de 230 é o pior desde a pandemia, 2020. Quero saber de vocês, Gustavo Segreve, vou começar contigo. O que esses números mostram para a nossa audiência e o que eles podem trazer de desafio para 2024? Se o nosso diretor coloca isso na tela, é para colocar a nossa audiência. Dá para dividir contigo aí, ele vai colocar na tela junto com o seu quadradinho aí. Maravilha, muito obrigado. A parte da esquerda da tela, 230,5 bi, nós adiantamos aqui na semana passada que o número seria de 233 bi. Ou seja, quem assiste 3 em 1, esse número já tinha, da semana passada. Esse é o verdadeiro déficit. Depois podemos fazer cosmética contábil para dizer que o déficit é 130, e justifico. Qual é a necessidade de financiamento desse déficit? 138 ou 233? 233. Se o governo tem que pagar, vai precisar financiar. Não existe essa questão de que, não, porque os precatórios não contam na conta. Não, contam sim na conta, porque alguém tem que financiar. É a mesma coisa que numa empresa ou numa família, faz um cálculo de um orçamento anual e você vem falar para o conselho, a diretoria. Não, olha, calculei que nós íamos perder 10, mas perdemos 15. Só que esses 5 não estavam previstos, como os precatórios. Então, na realidade, por favor, considerem 10. Aí o presidente fala, desculpa, mas vamos pagar como 5? Não, temos que financiar. Então o déficit é 15. Não me venha com uma cosmética contábil. O déficit é 230,5 bi e é 2,12. E agora nós entendemos, pode ser do ponto de vista do objetivo de alcançar 1% de déficit que o precatório não conte. Aí compro, perfeito. Mas o financiamento precisa ser por 230 bi. E aí você vê, por que no arcabouço fiscal tiraram a parte da responsabilidade fiscal? Porque não está nem aí. Se for 1,27, 2,33, não interessa ao governo. Não importa para o governo a quantidade do déficit. Por quê? Se não cumpre o objetivo, não acontece nada. E em função desse número, eu duvido e aposto com quem quiser. Muito dificilmente chegaremos no déficit zero em 2024. Sobretudo porque, se a pauta conseguir ser desenvolvida, vamos ver que o Haddad está pleiteando, dizendo, olha que se vocês não aprovarem isso, vou ter mais déficit. Haddad, o ministro da Economia é o senhor. Você que deve resolver, não nós. E aí, Luiz Felipe Dávila? O Segredo tem razão. Contabilmente é exatamente isso. Agora, e outra, o governo está contando com esse 92 bi do precatório para fazer a economia crescer 2%. Parte do que ele está dizendo é que essa injeção na economia é que vai fazer a economia crescer. Porque se não tivesse isso, a economia ia crescer 1. Aí agora vai ter isso aí, pode ser que cresça 1,8, 2 tal.
Então, assim, é um negócio, contabilmente não conta. Agora, para efeitos de fazer a economia crescer, conta. Então, realmente, nós vamos ter que financiar 230. E isso é aquela conta que nós já trouxemos aqui do orçamento da nação, que metade do orçamento da nação é custo sobre juros sobre a dívida. Então, este número final que nós temos aí de 230,5 bilhões vai aumentar o custo da dívida, vai aumentar as obrigações financeiras do governo e, portanto, no orçamento do próximo ano, aquele metade pode ser metade mais algum percentual a mais para financiar o déficit. Ô, Fábio Piperno, o Gustavo Segré trouxe um termo muito interessante. Não adianta vir com essa análise cosmética e não usando o precatório como maneira de explicar que isso aí não vai colar, o negócio vai ficar feio do mesmo jeito. Vamos tirar então essa possível maquiagem que foi apresentada aqui pelo Gustavo Segré e por trás dessa possível maquiagem, o que você enxerga? Não, mas o Segré está certo, dívida é dívida, né? Vai falar para minha mãe, por exemplo, que tira essa dívida e não paga o precatório dela. Então é óbvio que quem tem esses créditos a receber, claro que tem direito a isso. Então, veja... E aí, o que o governo vai fazer, Piperno? Porque todos os cenários estão piores do que ele esperava. Esse de 230 bi nem se fala, né? 2,2% do PIB. Mas até mesmo esse de 138 está acima do que era esperado. De alguma forma, o ministro Fernando Haddad prometeu um déficit de 1% do PIB nesse primeiro ano. E aí? Sim, é o que eu dizia no bloco anterior. Ele tinha uma estimativa de 1%, o mercado imaginava de 1,5% a 2% e ele entrega 1,27%, que é, sem dúvida nenhuma, um resultado ruim. Ninguém nega isso. Então, o governo tem que continuar perseguindo o objetivo de... Acredito que o déficit zero para 2024 é algo utópico. Agora, eu insisto no fato que o governo tem que entregar um déficit substancialmente menor do que esse para mostrar exatamente esforço em reverter esse quadro. Mas espera aí, você está falando em relação a 138 ou 230? Não, vai ser 138, porque os precatórios já foram. Não, estou dizendo a conta do Piperno. A questão é que, assim, aqui, né, se a gente olhar bem... como tem os precatórios, o governo ele não entra na lei fiscal, né, que poderia puni-lo, então, com um rombo que vai acima. Porque há o entendimento de que houve essa questão do precatório que pode colocá-lo. Aí tudo bem. Mas aí tem uma questão que também é preocupante, que é o quê para 2024? A arrecadação em 2023 já foi menor do que era esperada, e mesmo o governo, com as medidas que ele colocou ali, elas não funcionaram do jeito que se tinha... Não foi do jeito que o governo esperava, Piperno. Não foi... Elas podem ter ajudado, mas não da maneira que o governo gostaria. Então vamos observar com lupa isso. Claro. Não foi, na maior parte do ano, e no finalzinho do ano, as receitas começaram, inclusive, a superar as de 2022. Vou dar um exemplo. Em dezembro, o governo arrecadou 51 bilhões de reais a mais do que em novembro, e já houve ganho real em relação a dezembro do ano passado. Até porque, em novembro, vários setores da economia, inclusive indústria e setor de serviços, cresceram muito acima do que vinha sendo projetado. Aliás, a indústria deu um salto de 0,5%, o varejo de 0,4%. Isso, obviamente, se refletiu na arrecadação de dezembro. Sim, só que aí entra uma questão que envolve também esses números, que é a quantidade de subsídios hoje com os quais o governo gasta. Então, de um lado aqui tem uma arrecadação, só que de outro também tem setores ali prontos para comer parte disso justamente por conta dos subsídios. Inteiramente com você, no bloco anterior falava até da entrevista hoje do ministro Fávaro, publicada no Estadão, mas na mesma página, para quem tiver curiosidade, tem lá um ofício enviado pela AproSoja lá do Mato Grosso, que está pedindo auxílio para o governo. Inclusive, propôs a criação de 2 linhas emergenciais de crédito, uma em dólar no valor de 1,95 bilhão de dólares via BNDES com taxa de 5,5%. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: todo mundo, no momento de dificuldade, recorre ao governo que infelizmente cede. Mas espera aí, tem duas coisas diferentes aí. A primeira coisa
é que o impacto fiscal que os aumentos concedidos para o setor público, tanto salário mínimo quanto para aumento real no funcionalismo público e benefícios, vai ter um impacto, Piperno, 10 vezes maior do que essas ajudas. Impacto em aposentadoria, em benefício e tal. O problema é que, e a gente esquece dessa conta. Eu acho que uma conta que a gente devia sempre trazer, e atualizando aqui, Evandro, é o tamanho rombo crescente da Previdência, pagamento de benefício e aposentadoria. Porque isso é um negócio que teve um impacto 10 vezes maior do que você pegar todo o setor privado e tentar ajudar. Então, assim, eu concordo que a gente tem que cortar subsídios, a gente já falou isso, tem questões emergenciais de subsídios permanentes, é muito diferente uma quebra de safra e se ajudar, que é uma única vez, do que você ficar subsidiando a indústria automobilística desde o Juscelino Kubitschek. Tem duas coisas completamente diferentes. Mas concordo que não precisamos analisar isso de forma criteriosa. Agora, o impacto do aumento real na folha do governo, isso, na aposentadoria em benefícios, ele é gigantesco. E a gente não pode tirar a lupa desse assunto, porque isso é que vai comprometer o Brasil, como comprometeu o passado. Quando a gente pega o passado, a gente gasta hoje, gente, 13% do PIB com benefícios e aposentadorias no setor privado, no setor público. 13% do PIB. Então, este impacto não pode ser descartado. E ele não é tratado. Você já reparou? Quantas vezes a gente tem manchete aqui? Raríssimo ter uma manchete de INSS, o impacto fiscal, o impacto da aposentadoria. Mas é isso que vai atrapalhar essa busca do equilíbrio de contas públicas, além de todos os benefícios. É como se fosse aquele assunto que é tão profundo que a sociedade vai deixando de lado, porque é tão difícil debater ele tem tantas camadas que gera aquele cansaço de falar sobre ele. Fala, Dani. Quer ver uma métrica para mostrar o tamanho do Estado na economia brasileira? Uma métrica aqui muito simples, Piperno. O orçamento é 5,5 trilhões de reais. O PIB nominal do Brasil, se a gente somar todos os bens e serviços finais produzidos em um ano na economia, é um pouco mais de 10 trilhões. Eu estou falando que 55% passa pelo Estado. E aí a gente fala assim, o Brasil é uma economia de mercado. O Brasil é um país capitalista. Uma ova que é uma economia de mercado. É uma economia de mercado com um baita peso estatal nas costas do empresário. Porque 5,5 trilhões é um orçamento, Piperno. E vice-versa. E vice-versa. Quanto o Brasil paga, quanto o Brasil concede por ano em subsídio? Eu concordo contigo em relação a isso também. Eu concordo que também isso tem que ser diminuído, né? Agora, 5,5 trilhões não é só subsídio, Piperno. Você tem uma série de privilégios ali na máquina pública inchada. Você tem toda a razão. Veja, está inchado. Por exemplo, na última reforma da Previdência, não se mexeu em privilégios dos militares, por exemplo. Então, umas categorias arcaram com isso e outras não. Eu concordo com vocês em relação a isso. Agora, veja, é preciso ver também o outro lado, né? Essa tem sido, infelizmente, uma tragédia com via de mão dupla. Porque também o Estado, ele é um Estado pronto-socorro para muita gente. Fala, Segré. Por que deveria ser um Estado pronto-socorro? Está errado. Por que, por exemplo, as aéreas estão pedindo agora esse financiamento de 6 bilhões, que seria empréstimos com taxa subsidiada? Por que as aéreas sim e outros setores não? Sendo que a renúncia fiscal das aéreas em ano 2021, 2022, 2020 foi muito grande também. Perfeito. Então, a problemática está um pouquinho mais para baixo, porque quando nós começamos 2024 com um déficit formal de 1,27%, para a gente não falar nada errado, estamos falando que para atingir o equilíbrio zero, você precisa tirar 1,27% do déficit. Se fosse o esforço do Estado é maior. Mas quando a gente vê a fala do governo, nós não vemos fala de vamos reduzir os gastos. Não, estamos querendo aumentar a arrecadação. Então, a única fórmula que o governo tem para chegar no equilíbrio é aumentando a pressão tributária. E isso conspira contra a atividade econômica, que, pela sua vez, conspira contra a arrecadação. De alguma maneira, explicando mais simples, o próprio governo está tirando um tiro no pé para chegar no equilíbrio, porque ele vai cair na arrecadação. Arremate, Piperno. Na verdade, veja,
o governo está tirando, de alguma forma, ou via concessão de, enfim, de subsídios, ou de alguma lei nova, então o governo não está aumentando a alíquota tributária de nenhum setor produtivo. O que o governo está fazendo é ir atrás de as bets, né? As empresas, enfim, os fundos offshore. Mas não tentou no setor de serviços? É produtivo. O quê? Setor de serviços não tentou? Não. Não está tentando tirar subsídios? O governo está tentando tirar os subsídios. É diferente. Mas ele não está gerando novos tributos em cima do setor produtivo. Mas na prática acaba sendo a mesma coisa. É igual os 17 setores. Se você acabar com... Então, se você acabar com isso, na prática é um aumento de carga tributária, de algo que esses 17 setores durante anos se consolidaram assim. Então, Alan, é aquela história. Vamos continuar concedendo esse tipo de vantagem para todo mundo, aí vai ser complicado, né? 5h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Tem bastante coisa para a gente contar ainda nesse início de semana aqui no 3 em 1. Ei, Alan Gani, você voltou com o pé quente, hein, meu querido? Uma agitada. Você trouxe uma agitada aqui para o nosso 3 em 1. Eita, Laia.